Bom, meus amigos, patriotas, intervencionistas, amigos de infância, amigos em gerais, obrigado pela presença de cada um de vocês. Antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês. Por quê? Porque todas as lives que a gente tem feito, nós temos uma média de 1.000 a 4.000 compartilhamento. Muita gente compartilhando a live no Facebook. Então eu quero agradecer muito, porque isso demonstra uma confiança muito grande. Quando você compartilha uma página, você está acreditando na pessoa, você está confiando na pessoa. E eu fico muito feliz por isso. A cada dia que passa, eu procuro fazer um trabalho melhor, trazer informação, conhecimento. Então eu agradeço a cada um de vocês, a cada um. No YouTube, eu vou jogar essa live no YouTube, nós temos mais de 9.000 pessoas compartilhando a live. Então, eu fico muito feliz, muito contente, porque é muita gente que acredita, é muita gente que compartilha, porque sabe daquilo que nós estamos aqui e nos propomos a fazer e trazer conhecimento a todos. Então, gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Continue dando seu like, continue compartilhando na sua página. Hoje o tema, gente, é muito importante. Por quê? Porque 95% do povo brasileiro não sabe sobre isso que eu vou falar aqui. E eu acredito que muitos de vocês também não sabem sobre aquilo que eu vou falar aqui. Sobre um esclarecimento sobre as eleições. Por quê? Veja bem, a maioria do povo brasileiro imagina que quando você fala em eleições, você está falando do dia 7 de outubro. Então você foi dia 7 de outubro votar, eleições é isso. Acabou eleições. E é totalmente ao contrário. Por quê? Porque as eleições, elas são um processo. E como que funciona esse processo? A eleição ela começa com a candidatura, o registro do político dentro do sistema político comunista no Brasil, começa com a candidatura. Logo mais vem a propaganda eleitoral, que nós temos na TV, nas mídias, etc. Na sequência, nós temos o dia da votação, dia 7 de outubro. Depois do dia 7 de outubro, nós temos um intervalo para fazer alguma impugnação à candidatura. E em janeiro, nós temos a posse do candidato. Então, as eleições, ela não é apenas no dia 7 de outubro, como muitos pensam. 95% da população pensa. Por isso eu trouxe o esclarecimento, está no link abaixo, da doutora Silmara Pezzoni Annunziato. A doutora Silmara, ela é formada, a doutora Silmara é formada em Direito Constitucional. E na live, vamos ver se nós conseguimos fazer. Estão tentando derrubar a live. A doutora Silmara, ela é formada em Direito Constitucional. E no link embaixo, ela explica claramente, através de um áudio,
como que funciona o processo eleitoral. Então as eleições, ela não é apenas no dia 7 de outubro. Votou, acabou. Não. As eleições são um processo. Ela começa ali, né, com a candidatura, depois tem o momento da campanha política obrigatória, depois tem a votação, dia 7 de outubro, na sequência tem uma possível impugnação, aquela candidatura, e em janeiro nós temos a posse. Então todo o processo eleitoral, ele começa na candidatura e ele só termina em janeiro com a posse. Quando nós, intervencionistas, nós afirmamos que não teremos eleições no Brasil, é porque realmente não teremos. E isso não significa que mesmo havendo o voto das eleições, tudo está acabado. Agora não teremos intervenção militar. Não. Pelo contrário, quando nós falamos que não vai haver intervenção militar, é independente do que acontecer no dia da votação. Porém, a doutora Silmara Pezzoni Annunziato, ela explica que nós não podemos votar, mesmo que haja a votação. Por quê? Porque mesmo que você vá votar nulo ou em branco, essa votação, esse voto, ele é computadorizado no sistema. E esse voto, mesmo sendo nulo ou branco, ele é jogado para algum político. Então nós, intervencionistas, nós não podemos comparecer às eleições no dia da votação, supondo que tenha as eleições. Por quê? Acabei de explicar aqui que o processo eleitoral, ele não acaba, ele não termina com o dia da votação. O dia da votação é uma fase, é um ato. Nós temos o início da candidatura, a propaganda eleitoral, o dia da votação, nós temos uma possível impugnação à candidatura e a posse, que seria em janeiro. Então o processo eleitoral, ele vai até janeiro. E essas eleições, elas estão sob júdice. O que eu havia explicado na live passada? O juiz Eduardo Cubas, um juiz federal, expediu uma liminar para que fosse feita uma busca e apreensão das urnas eletrônicas. E isso é um fato, gente, isso aconteceu. O Eduardo Cubas foi afastado, mas a expedição de mandato continua ativa. Entende? Então, essas eleições estão sob júdice. E outros juízes também estão entrando com liminares para fazer busca e apreensão das urnas eletrônicas. Os militares, eles vão agir no momento certo, gente. As pessoas, o brasileiro, ele é muito apressado para tudo. Eu sei que a intervenção militar, a tomada de poder, ela já deveria ter acontecido. É um fato. Porém, o que nós temos que entender é que existem fatores internos e fatores externos para que haja intervenção militar. Quais que são os fatores externos? Nós sabemos que a intervenção militar na Venezuela já está a ponto de um gatilho para acontecer. Muitos países, a maioria dos países, estão ao lado dos Estados Unidos
para fazer uma intervenção na Venezuela. É fato, ponto. Já tem lá próximo à Venezuela, já tem aviões militares norte-americanos, navios de guerra. Já está tudo aqui na América do Sul. Então esse é um fator externo, porque a intervenção militar aqui no Brasil, a tomada de poder pelos militares, pode ser desencadeado por esse fator. Porque a hora que houver a intervenção na Venezuela, automaticamente, simultaneamente, pode acontecer no Brasil. E vai acontecer. E quais que são os fatores internos? Nós sabemos que a esquerda comunista, ela não vai deixar barato uma intervenção, uma tomada de poder no Brasil. É muito simples, gente. Ponto. Fácil de entender. Porque a nossa luta, e eu venho repetindo isso diariamente, é contra o sistema comunista instalado no Brasil. Então a esquerda revolucionária de Lula, Dilma, do PT, PSDU, PSOL, PCO e etc., eles já criaram uma guerrilha armada no Brasil. Já está espalhada pelo Brasil, com venezuelano infiltrado, cubano, haitiano. Já está pronto, como foi em 1964. Eles estão prontos para agir no Brasil, para criar uma guerra civil no Brasil. Eles só ainda não agiram porque eles estão na esperança de tomar o poder pela força. Porque todo o sistema está aparelhado. Todos fazem parte. Então, no momento que os militares assumirem, e eles já estão assumindo aos poucos, é isso que as pessoas não percebem. Os militares já aprenderam caminhões de granadas, de bombas, vários equipamentos de armas que estão sendo distribuídas pela esquerda revolucionária, pelo PT. Então muita coisa vai acontecer. É por isso que os militares sabem que eles estão trabalhando e milhões de vidas estão em jogo no Brasil. Porque o Brasil, ele é um país a nível continental, é um continente. E é por isso que os militares, eles vão agir no momento certo, no momento oportuno, que não é o nosso tempo. E as pessoas, elas querem as coisas muito rápidas demais. Então nós temos que confiar nas Forças Armadas Brasileiras. Essa intervenção, ela vai depender dos fatores internos e dos fatores externos, que já está acontecendo. O que nós, intervencionistas, patriotas, brasileiros, amigos em gerais, precisamos estar preparados é para combater o sistema, não ir para as eleições. Entendeu? Você paga lá uma taxinha de R$ 3,50, R$ 4,00 e não comparece. Por quê? O que eu havia explicado na live passada? O sistema comunista instalado no Brasil, ele não precisa do seu voto. Ele precisa da sua assinatura. Quando você vai lá e vota, escolhe o candidato, o que acontece? O sistema direciona o seu voto para quem eles querem. Eles já escolheram antecipadamente o presidente do Brasil.
Entendeu? O que o sistema precisa é da sua assinatura. Não confunda a sua assinatura no Tribunal Superior Eleitoral com o voto. São duas coisas diferentes. O sistema, se ele não precisasse da sua assinatura, nem teria eleições no Brasil. Por que o sistema comunista no Brasil precisa da sua assinatura? Porque quando você vai votar, independente em quem você votar, o próprio sistema direciona o voto para quem eles querem. Mas a sua assinatura simboliza que você está de acordo com o sistema político comunista instalado no Brasil. O aparelhamento já foi feito no Brasil, gente. As urnas eletrônicas são comprovadamente fraudadas e fraudáveis. Nós temos repetido isso muitas vezes. Já foi comprovado. Eu não sei por que o brasileiro ainda acredita em votação, em urnas eletrônicas. Eu não consigo, sinceramente, entender como que o brasileiro acredita. Quando nós éramos pequenos, nós acreditávamos em Papai Noel. Mas quando nós descobrimos, de fato, que era uma farsa, nós entendemos. Mas o adulto, nós hoje, nós sabemos que as urnas são fraudadas. O sistema é planejado. O seu voto não vale nada, independente em quem você votar. Porque quem manda no Tribunal Superior Eleitoral? O sistema comunista. O comunismo no Brasil. Quem manda no Superior Tribunal Federal? O sistema comunista. Quem manda na mídia brasileira, na Globo, SBT, Bandeirante, etc, etc? O comunismo. Então o comunismo, o sistema comunista, os sistemas simplesmente eles manipulam o resultado. É muito simples, gente. O sistema comunista, ele age e reage conforme a sociedade permite. Eu já vim explicando isso na outra live. E eu só vou puxar novamente esse parênteses para que a gente possa entender, você possa entender. O sistema, vou dar um exemplo do aborto, como havia dado lá atrás. O sistema político comunista, ele joga a palavra aborto. Se o povo não reage, o sistema diz, vamos aprovar o aborto até as 12 semanas de gravidez. Se o povo reage, o sistema deixa o projeto no canto. É conforme a reação da sociedade, do povo. Se o povo fica calado, o que o sistema faz? Vamos aprovar o aborto até os 9 meses de idade, de gestação. Você entende que o sistema age conforme reage a sociedade brasileira? O que acontece? O sistema já sabia que o povo não estava preparado para aceitar as eleições no Brasil. Então o que o sistema fez? Ele precisava criar um mito, precisava criar alguém para elevar os ânimos do povo brasileiro. E o sistema permitiu que Bolsonaro entrasse na jogada. O que eu quero que você entenda aqui, muito claro para você, intervencionista, seja quem for. O Bolsonaro sabia e sabe de todo o esquema, gente. O Bolsonaro sabe que ele não será o presidente do Brasil.
Por mais que 90% do povo brasileiro vota no Bolsonaro. É isso que o povo não entende. O Bolsonaro sabe disso. O sistema comunista se reuniu com Bolsonaro. O Foro de São Paulo, que é uma organização comunista internacional em solo brasileiro, quem que escolheu para ser o presidente do Brasil? O Geraldo Alckmin. Eu venho repetindo isso muito lá atrás. Por quê? Qual que era a ideia do Foro de São Paulo? Vamos jogar o Geraldo Alckmin, vamos jogar o Bolsonaro para o segundo turno. E no segundo turno, nós colocamos Geraldo Alckmin como presidente do Brasil. Porque não importa em quem você vai votar, o sistema altera o seu voto automaticamente. Entendeu? E é isso que o povo não entende. Os ibopes, eles são manipulados. O que o comunismo, o sistema comunista faz? Liga lá na Rede Globo e diz assim: olha, coloca aí o Bolsonaro com 40% e coloca o Geraldo Alckmin com 10%. Eles manipulam para causar uma falsa sensação que existe briga política. Mas o que o sistema percebeu? Quem que é o fundador do Foro de São Paulo? Não é o Lula? O Lula está preso? Tá. Por que o sistema não solta o Lula, se o Lula é o fundador do Foro de São Paulo? Porque o sistema reage e age conforme a reação do povo brasileiro. Se o sistema soltar o Lula agora, o povo pode reagir. Então o que o sistema fez? O sistema percebeu uma outra opção. Vamos colocar o Lula e o Haddad juntos. Quem vota no Lula, vota no Haddad. Isso no cenário político, gente. Aí o que acontece? O Haddad, gente, ele não tem voto para ser síndico de um prédio, de um edifício. O Haddad não tem voto para ser síndico de um prédio. Não tem 1%. O que o sistema está fazendo? Está colocando o Haddad junto com o Bolsonaro. Bolsonaro um pouquinho lá em cima. Mas para alienar o povo brasileiro, que existe briga política, porque eu tenho que votar, porque se eu não for votar, a esquerda vai votar. Eu estou ficando careca de tanto explicar que nós não temos esquerda e direita no Brasil. Nós temos duas linhas de comunismo no Brasil, que é o revolucionário marxista-leninista, do PT, Lula, PSTU, PSOL, e o socialismo fabiano. Implantaram o comunismo pela canetada. Então, hoje, o Foro de São Paulo quer colocar no poder novamente o comunismo revolucionário. E o Bolsonaro sabe disso. Tanto é que ele próprio falou que se ele perder as eleições, ele não vai reagir. Ele não vai correr atrás, pedir impugnação e etc, etc. Isso no cenário político, gente. Porque nós não teremos eleições. Lembra que eu falava há pouco tempo da doutora Silmara, que ela explica no link abaixo que eleições, ela não é só no dia da votação, dia 7 de outubro. A eleição é um processo que ela começa com a candidatura do político, propaganda eleitoral, dia da votação, possível impugnação
e a posse em janeiro. Então as eleições, o processo eleitoral vai até janeiro. E nós não teremos eleições no Brasil. É um fato, gente. Por tudo aquilo que está acontecendo. O Bolsonaro sabe de todo o esquema. Ele sabe. Ah, mas por que que levou uma facada tal? Gente, pare e pense por um momento. Há 30 anos, o comunismo vem sendo instalado no Brasil, com a saída dos militares do poder. Há 30 anos. Toda a mídia televisiva foi comprada. Todas as instituições foram infiltrados comunistas. Nos 17 mil sindicatos existentes no Brasil, foi instalado comunista. Nas igrejas, na Igreja Católica, na CNBB, foi instalado comunista. Em todas as instituições, nas universidades, foi instalado comunista. O Supremo Tribunal Federal é comunista. O Tribunal Superior Eleitoral é comunista. Todo o meio político, sistema político, é comunista. Então eu digo para você uma coisa. Você acha que não existe todo um complô em andamento para que não caia o sistema político comunista no Brasil? Então não importa em quem você vai votar. O Bolsonaro, gente, ganha, mas não leva. Não leva. Porque o Bolsonaro se alimenta do sistema. Se alimenta. E o sistema comunista é que rege toda a orquestra política. Já viu como que funciona uma orquestra? Você já analisou? Está lá regendo a orquestra. Quem está ali? O sistema político comunista é que rege todo o processo. Toda contagem de voto é secreta. E é isso que o povo não entende. Só que os juízes federais estão dando uma tacada de mestre. Porque ao fazer a busca e apreensão das urnas, que estão sobre júdice, sobre as mãos do juiz, não pode haver eleições. Porque, pense bem, é como que se chegasse um oficial de justiça na sua casa, lá na sua casa. Pensa, chega um oficial de justiça na sua casa. Está aqui o mandado. Se você fazer isso daqui, entendeu? Você pode fazer isso com o juiz? Com o mandado? Então, quando o juiz Eduardo Cubas expediu o mandado para a busca e apreensão das urnas, ela tem que ser cumprida. E o Exército vai cumprir esse mandado. Entendeu? O processo eleitoral no Brasil está com busca e apreensão. Para ser mais claro, está sob júdice. Não pode acontecer. E não vai acontecer. O Exército, ele não vai fiscalizar as urnas. O Exército já foi claro que não vai fiscalizar as urnas. Por quê? Porque não precisa. O Exército vai deixar o processo rolar. E quando a eleição acontecer, volto a dizer lá atrás, pega o link da doutora Silmara embaixo. Eleição não é o dia da votação, dia 7 de outubro. Eleição é um processo. Começa com a candidatura, propaganda eleitoral,
dia da votação, provável impugnação e a tomada de posse em janeiro. Então tem até janeiro para acabar o processo eleitoral. E o Exército vai agir dentro das eleições, dentro do processo eleitoral. Então a coisa é muito simples, gente. Nós só temos que confiar nos militares, nas Forças Armadas brasileiras. E nós temos que explicar para as pessoas que as eleições não terminam com o dia do voto, dia 7 de outubro. E nós, intervencionistas, patriotas, não podemos votar, nem comparecer, nem votar nulo, nem em branco. Porque se você for lá para dar a assinatura, o seu voto vai ser computadorizado e vai ser jogado para quem o sistema quer. Então não adianta votar. Lembra na Venezuela? 80% do povo não foi para as urnas, gente. Ah, mas os 20% elegeu Maduro. Se fosse uma pessoa, não iria fazer a diferença. O próprio sistema escolhe quem ele quer. E quando nós damos a nossa assinatura, nós estamos dando o nosso autógrafo, apoiando o sistema político comunista instalado no Brasil. Então, você entendeu? E o que deixa a gente mais chateado, gente, é que hoje o povo brasileiro, 90%, é massa de manobra, gente. 90% do povo brasileiro é massa de manobra. Desculpe a linguagem, mas é o povo gado. É o povo gado que é levado para o matadouro pelo próprio sistema político comunista instalado no Brasil. Quando você vem informar o brasileiro, muitos acatam. Mas muitos, mesmo você desenhando, explicando o desenho, desenhando a explicação, as pessoas ainda perguntam as mesmas coisas. As pessoas não conseguem compreender a situação do Brasil. E infelizmente, gente, infelizmente, muitos atores, cantores, padres, pastores, bispos, não têm se engajado nessa luta contra o comunismo no Brasil. Muitos e muitos. Mas a hora destes vai chegar. Pode ter certeza. Muitos padres, pastores, bispos não estão combatendo o comunismo no Brasil. É muito triste, mas é um fato, gente. E não importa se é padre, se é bispo, se é pastor, não importa. Não importa. Você conhece o caráter destas pessoas justamente pela causa que eles abraçam. Eu sei que muitos lutam por causas. Muitos. Muitos, por exemplo, abraçam a causa dos animais. Muito bonito. Você trabalhar com os animais. Né? Você criar uma ONG é muito bonito. Você trabalhar por essa causa. É muito bonito você abraçar a causa do aborto, contra o aborto, para a vida. É muito bonito. Eu sou contra o aborto, luto contra o aborto. Tem muita gente que luta contra a corrupção. Tem várias causas. Mas a causa mais nobre
a causa mais respeitosa, a causa mais brilhante, mais divina que existe é a causa intervencionista. São os intervencionistas que lutam contra o comunismo no Brasil, contra o sistema comunista no Brasil. Essa é uma causa muito bela, muito maravilhosa. É uma causa muito importante. Porque todas as outras causas, elas acontecem por causa do comunismo. O aborto, por causa do comunismo. Corrupção, por causa do comunismo. Quando nós, intervencionistas, abraçamos a causa intervencionista, não votamos mais até os militares assumirem o comando do Brasil. Nós estamos lutando contra todo esse sistema político comunista instalado no Brasil. Falando para os católicos, porque eu sou católico, então eu tenho que falar para os católicos. A doutrina católica condena o socialismo e o comunismo. Muitos padres conservadores, não vou nem dizer os padres esquerdistas comunistas. Esse daí nem vou comentar. Porque eu acho que o próprio diabo vai se encarregar com esses padres esquerdistas comunistas. Mas eu vou falar para aqueles padres, bispos, conservadores. Não adianta falar para o povo para não votar em partidos comunistas. Se todos eles são comunistas. Eu não sei aonde padres, bispos, pastores tiraram da cabeça que temos alguns partidos comunistas, devemos escolher para não votar nos partidos comunistas. O qual? Todos eles são comunistas. Nós temos o comunismo marxista-leninista, PT, PSTU, etc. E o comunismo fabiano, PMDB, PSL, etc. Todos. Então, já que é para fazer a coisa certa, para fazer o papel de cristão verdadeiro, o padre, o bispo, o pastor, deveria ter peito, coragem, hombridade, honrar o seu chamado e dizer para o povo não ir para as eleições. É muito simples. É muito prático. O que precisa é coragem. E não é coragem porque não sabe do que está acontecendo. Pastores, padres, estudaram para quê? Para burro? Não estudaram para ser burro. E eu falo isso porque eu estudei para ser padre. Eu estudei para ser padre. Grande parte da minha vida. E talvez aqui em primeira mão, eu quero que vocês saibam que eu ainda vou ser padre um dia. Vou voltar a estudar. E vou me ordenar sacerdote. E vou ser um sacerdote intervencionista. Vou lutar contra o comunismo dentro da igreja e no Brasil. Mas essa é uma outra história. Porque aqui nós estamos falando sobre o sistema eleitoral. Então, gente, eu queria deixar isso claro para cada um de vocês. A diferença do que é eleição. A eleição, ela não é apenas o dia 7 de outubro. A eleição, ela começa com a candidatura do político. Aí vem a propaganda eleitoral, o dia da votação, as possíveis impugnações nesse intervalo e a posse
do futuro presidente em janeiro. Então, eleições é um processo. Quando nós, intervencionistas, dizemos que não vai haver eleições, é porque não vai haver. E eu continuo afirmando isso. E nós precisamos ter paciência, calma, precisamos continuar o nosso trabalho, ensinando as pessoas, divulgando. Então era essa mensagem que eu queria trazer. Por isso que essa não é a minha opinião. É por isso que eu trouxe o link que está embaixo da doutora Silmara Pezzoni Annunziato, formada em Direito Constitucional. Ela vem explicar para você o que é a eleição e o processo eleitoral. E explica para você para não comparecer às urnas fraudadas comunistas no dia 7 de outubro. Então, gente, agradeço a presença de cada um de vocês. Compartilhe, gente. Dê seu like, né? Como eu havia falado no início, eu fico muito feliz porque todas as lives, mais de 1000 pessoas compartilham esta live no Facebook. E depois no YouTube, milhares de pessoas compartilham a live. Compartilhe, dê seu like e, na medida do possível, das informações, nós voltamos aqui para que a gente possa nos reunir como família. Eu não considero apenas uma live, um bate-papo. Eu considero uma reunião em família. A família intervencionista, que não vai para as eleições, a família patriota, nacionalista, militarista e os amigos em gerais. Então eu agradeço a presença de cada um que está presente, né? Cada pessoa que gasta minutos do seu tempo, horas do seu tempo, para nos ouvir, para que a gente possa trazer essa informação. Fica firme, fica duro aí, porque não vai ter eleições. Entendeu? Então até a próxima, se Deus assim o permitir. Até breve.